Boa tarde, amados e amadas. Sejam bem-vindos à nossa aula de português, né? Hoje é 7 de fevereiro. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a leitura, a análise e a compreensão de um texto do gênero conto, certo? Escolhi o gênero conto para nós trabalharmos essa segunda semana, infelizmente ainda de forma online, né? E o gênero conto, nós iremos conhecer, né? Fazer uma leitura e compreensão, uma sequência de conto e na sequência, trabalharmos também a produção, certo? Então, escolhi o conto porque é um texto, um gênero textual já conhecido, certo? Então, assim, antes da gente falar propriamente do texto, né, que vocês vão ler com mais calma e atenção, vamos falar um pouquinho do que é conto, né, assim, para relembrarmos todas as leituras que vocês já fizeram ao longo do ensino, né? O conto é uma narrativa, um gênero textual, tem a sua tipologia, uma narrativa ficcional também, né? E nesse caso, o conto ele vai sem rodeios, né? Ele tem um objetivo, ele vai direto ao assunto. Na verdade, o conto, eu costumo comparar o conto com uma fotografia, onde o autor ele vai imaginar um determinado cenário, então passa por uma ambientação, personagem, né? Vai ter conflitos. Então, o conto ele meio que retrata uma imagem do seu criador. Então, o autor de um conto, ele imagina lá uma cena, né, um personagem para representar o conflito entre aqueles personagens, e aí ele vai utilizar as palavras para fazer toda aquela descrição e aquela cronologia das ações no texto, certo? Então, o texto, o conto, é possível a gente identificar, né, na sua estrutura em si, a situação inicial. Vamos relembrar um pouquinho, né? Onde ele vai apresentar o ambiente onde ocorrem as ações, os personagens, e aí vai apresentar um conflito. Esse conflito vai estar relacionado aos personagens, né? A uma mudança de acontecimento, a uma mudança de atitude, etc. Nós vamos ter dentro do conflito, né? O clímax, que é aquele momento de maior tensão na narrativa. Eu costumo falar de gênero narrativo, lembrando logo a novela, né? A novela, se você assistir lá o primeiro capítulo e aprender o nome do personagem, você pode assistir o penúltimo e último capítulo, que você tem meio que uma expectativa do que vai acontecer. No primeiro capítulo mostra lá os personagens, quem vai ser o vilão, quem vai ser o mocinho, quem vai formar casal, quem vai brigar por aquele casal. Então, a partir do momento vai desenrolar a história e ao final vai ter a resolução, né, que nós chamamos de desfecho. Essa resolução vai estar lá se o mocinho conseguiu ficar com a mocinha, né? Se o vilão foi preso, né? Se ele fugiu, se ele fez um sequestro. Então tem todo esse amparato, né? Costumo dizer que o clímax vai estar lá entre o penúltimo e último capítulo da novela. Então, o gênero narrativo conto também passa por essa perspectiva, né, de resolução do final, certo? A importância também do espaço, a ambientação. Então, são elementos propícios do gênero narrativo e o conto é um dos principais deles, certo? Então, eu trouxe aqui o primeiro conto, A Casa de Vô. Vou fazer uma breve leitura para vocês e apresentar as questões abaixo, ok? Todo avô toma remédio, usa dentadura e tira soneca depois do almoço. O meu não. Não toma pílula nem xarope. E à tarde fica acordado brincando comigo. Dentadura? Isso ele usa, mas de resto é diferente. Minha avó também não é igual às outras. Enquanto toda avó borda e faz bolo de chocolate, ela só costura para fazer remendos nas roupas e só cozinha no fim de semana. E quase nunca está em casa, de calça comprida, enquanto todas as vozes do mundo usam saia, sai cedinho para trabalhar e nos deixa sozinhos. Daí o guarda-roupa dela vira elevador. Basta eu entrar e me sentar nas caixas de sapato para a vovô encostar as portas e, como assessorista, anunciar. Primeiro andar, roupas e boneca. Segundo andar, balas de gomas, móveis, crianças perdidas.
A parede da sala é transformada em galeria de arte, com pinturas emoldadas em fita crepe e o tapete em tablado de exposição de botões raros, que jamais combinariam com qualquer roupa normal. Ao cair da tarde, a garagem vazia, enquanto o papagaio e os cachorros conversam, misturando latido, uivos e risada, ele espalha alguns pedacinhos de papel no chão. E a brincadeira do pisei. É a brincadeira do pisei. Ah, como assim? Pergunto. Essa é nova. Vovô explica a sua invenção. Memorize onde estão os papéis, feche os olhos e comece a caminhar. Tente pisar em cima deles. Pode ir perguntando, pisei? Para facilitar. Ganha o jogo quem pisar em mais pedaços. Eu começo. Pisei? Pergunto dando o primeiro passo, apertando os olhos. Não. Pisei? Insisto mais uma vez depois de caminhar um tiquinho. Não. Ouço um barulho de chaves. Vovó chega cansada do trabalho e diz, oi, sei que é para mim, mas não posso abrir os olhos para responder. É quebra de regra. Tudo bem, vó. Quer brincar de pisei? Convido. Agora não, minha riqueza. Vovó vai descansar. Vovô continua a me guiar, já sentado na cadeira de praia lendo o jornal. Não vi, mas escutei o barulho dela sendo armada e das folhas na mão dele. Eu sigo. Pisei, pisei e nada. Sinto meus pés tropeçarem em algo. Abro os olhos, vovô à minha frente de braços abertos, pronto para um abraço de vitória. Mas eu não pisei em nenhum papelzinho, vô. Diga meio desanimada, mas já engalfinhada e feliz nos braços dele. O vento foi levando tudo para o cantinho do portão, ele explica sorrindo. Por que o senhor não me avisou? A gente poderia ter colado os pedacinhos no chão e recomeçado. Porque eu queria que a brincadeira terminasse com você perto de mim. Beatriz Bichesse. Bom, então vocês viram uma narrativa, né? É possível na leitura nós observarmos, né, os personagens, nós vivenciarmos os personagens e ao mesmo tempo também o espaço, a gente vai analisando, formando aquela imagem, né, do lugar, do espaço onde ocorre aquelas ações disponíveis no texto, né? Então, pessoal, aqui as questõezinhas base são 5, 6 questõezinhas, salvo engano. Eu coloquei assim, a primeira é sobre a temática do texto, né? Dando até um pezinho aqui. Sobre a temática do texto. Qual o tema do texto? Então, o tema, vocês sabem, o tema ele faz parte da relação de assunto, né? Um assunto ele pode ser relativo a um determinado tema. Então, temas. Aqui a gente pode perceber aqui que a temática que envolve o texto tem a ver com avô e neta, né? E aí você percebe que o texto vai desenvolver uma relação entre o avô e neta, a relação de amizade. Então, a temática do texto seria ali a relação do avô com a neta, né? Uma relação diferente, onde diferente de todos os avós, certo? Então, vem mais ou menos por esse propósito. Aí a 2, por que o avô e a avó da história são diferentes? Ele vai apontar lá no texto, né? A diferença dos avós comuns e o avô e o avó dela, né? A terceira, onde o avô e a menina começam, onde o avô e a menina começam a brincadeira do pisei. Ele cita, né, o ambiente lá no texto, só ler com calma. E na quarta aqui, pessoal, ó, nas frases, as palavras em destaque dão ideia de... Aí vocês vão perceber aqui, ó, observar a palavra ou a expressão que está marcada e vão dizer qual é a ideia, certo? Essa partezinha que eu coloquei, ó, a das linhas, é só indicando aonde encontra essa frase, que você não precisa anotar não, certo? Faz só até os pontinhos, fecha aspas e pronto. Não precisa vocês colocarem essa linha não, era para eu ter tirado isso aqui. Então, ó, um exemplo aqui da letra A, enquanto
toda avó borda e faz bolo de chocolate. Então, o e aqui, ó, essa conjunção e, ela está sendo usada aqui, ó, com a ideia de adição, certo? Ela vai juntar essa primeira oração com a segunda oração. Enquanto toda avó borda, seria ali uma primeira oração, e faz bolo de chocolate. Então, ela está unindo aqui, unindo essas duas orações. Então, a ideia dela, ideia de adição, né? Ela está juntando as duas. Aí as outras ideias, vocês vão ver aqui ideia de tempo, ideia de negação, ideia de lugar, né? A ideia de modo. Então, vai ter essas referências aí que eu estou citando. Estou citando aqui e vocês vão procurar nas frases qual é a ideia correspondente, ok? Aqui na quinta, vocês vão observar os sinais de pontuação, certo? Sinais de pontuação e vão dizer para que é que eles foram utilizados, né? O sinal de pontuação, a função dos sinais de pontuação aqui. É uma maneira também da gente ir revisando o que vocês já sabem, certo? Aí vocês vão observar os sinais de pontuação que foram utilizados em cada frase e irão dizer para que eles foram usados. Por exemplo, essa letra A aqui, ó, nós temos o sinal de interrogação, né? Então, para que é que foi usado? Para que é que serve o sinal de interrogação? Não é isso? Na letra B aqui, ó, o sinal que foi usado aqui, ó, os dois pontos. Então, os dois pontos aqui foram usados para quê? Qual é a função dele lá no texto? Geralmente vai estar usado, né, para barrar a fala do narrador. Pode ter uma certeza que na ideia aqui, após ele, vai ser a fala de personagem, né? Então, os dois pontos foram usados lá para barrar a fala do narrador, né? Finalizar a fala do narrador. Então, são essas funções. Aí você vai observando, ó, a reticência. A função da reticência lá vai justamente para indicar que está faltando algo, que não está completo, o que ele queria dizer, né? Omitir o pensamento. Então, tem essas ideias contidas na pontuação, né? A função que elas utilizaram. Aí aqui, ó, foi utilizado na letra D, o ponto de exclamação, né? E essa daqui, a aspas. Porque vocês sabem a função da aspas, elas podem ser usadas para indicar fala de personagem ou para destacar uma expressão no texto, né? No caso, vocês vão observar se ela foi usada aqui para indicar a fala do personagem, certo? Assistindo ao vídeo até o final, vocês terão mais ou menos uma base para responder as questões, ok? Então, eu fico aguardando as suas atividades e estarei disponível também para tirar a dúvida, ok? Valeu, um abraço, fiquem com Deus.